Aleluia. E este dia, como amanhã, ele entra como em 1 Coríntios capítulo 1, onde Paulo vem dizendo que nós temos que prestar um culto a Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo. E nesta manhã de domingo, quando nós resolvemos, em vez de nesse momento estarmos na feira comendo aquele pastel, com aquela saladinha, comprando ali o frango para poder fazer um almoço, nós escolhemos estar na casa de Deus para ouvir, aprender e caminhar um pouco mais com Deus. Aleluia. E quando nós decidimos andar com Deus, nós temos a forma de falar que primeiro é Deus, só o Senhor é Deus e Ele é Deus. Mas quando nós declaramos que primeiro é Deus, nós devemos um pouco parar e ir diante de um espelho e observar se primeiro está sendo Deus na nossa vida, se primeiro está sendo Deus na nossa casa, se primeiro está sendo Deus no nosso ministério, se primeiro está sendo Deus no nosso casamento. Porque declarar uma palavra é fácil, mas aplicá-la e viver que é o difícil. E a Bíblia diz, não só ouvir. Tiago vem nos ensinando que além de ouvir, nós devemos ser praticantes da palavra dele. E então a Bíblia nos mostra, como foi dito aqui nesta manhã, que temos grandes promessas na nossa vida, promessas essas que Deus faz e Ele cumpre, promessas essas que Deus, hoje nós estamos de uma forma, mas amanhã estaremos em outra. A última vez que eu vi o pastor Drivan aqui, ele estava apenas ajudando, cooperando. Hoje estou vendo ele aqui e sei que está pastoreando. Aleluia. Deus muda a história, Deus muda o cativeiro, Deus muda a situação, porque Ele tem promessa na vida do filho dele e da filha dele. Aleluia. Quando Ele te chama e te tira da onde você está, ali Ele já lhe faz promessa. Ali Ele começa a mudar a tua história, ali Ele começa a mudar a sua visão. É por isso que nós temos o prazer de dizer, Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom. O salmista vai dizer, Deus é bom em todo tempo, e a tua misericórdia dura para todos sempre. Quer dizer que no momento da sua angústia, Deus está operando, Ele tem que ser bom. No momento da carne assada, Deus também está operando, Ele tem que ser bom. No momento da doença entrar, bater na porta de nossa casa, Deus também, Ele tem que ser bom. Ele está lá conosco. Quando Jesus na cruz do Calvário, olhando ali para o céu, diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Mas no mesmo momento
Getsemane, na prensa do azeite, quando estava ali orando, ele pensou e disse: passa de mim esse cálice. Quantas vezes eu e você pedimos a Deus: tira de mim essa prova, tira de mim essa situação, tira de mim esse deserto. Mas foi dito aqui que Daniel não foi tirado da cova dos leões, não, foi colocado. Quem teve que jejuar foi o leão. José foi jogado na cova, a cova não foi entulhada. O que aconteceu? Ali foi só um degrau para José subir. Deus não vai nos tirar da situação, mas Ele está na situação comigo e com você. Aleluia! O livro de Gênesis começa a criação, e a terra ela se forma em vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus já estava olhando, Deus já estava observando aonde Ele ia criar a maior coroa da sua criação. Aleluia! Deus agora disse: haja, ouve. Deus disse: haja separação, ouve. Deus disse: surge, surgiu. Do céu Ele foi fazendo, pastor. Do próprio céu Ele foi ajeitando as coisas na terra. O Espírito Santo, mas de repente, quando Ele olha e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criar, eu digo, mas quando é para fazer, Ele mesmo vem. Aleluia! Ele agora vem e faz do pó aquilo que nós conhecemos, que até as criancinhas já conhecem da escola bíblica. Deus veio e fez um bonequinho e soprou sobre ele. Mas eu quero te dizer que quando Deus agora entra e mostra para a terra a coroa da criação, Lúcifer, o anjo de luz, aquele que tinha todo o brilho, o resplendor que Deus deu no céu, que quando ele passava, as suas vestes brilhavam umas pérolas que tinha sobre ela, e querubim, aquele que louvava ao Senhor. Ele não entendia que primeiro era Deus, que só o Senhor é Deus, como a Bíblia vai dizer que não há outro Deus como Ele. Lúcifer se precipitou em orgulhar-se, pastor Vital. Tinha muito poder, tinha muito brilho. E hoje dentro das igrejas estão se perdendo crentes quando começam a se mostrar o seu brilho. Na verdade, o brilho não é dele, o brilho não é meu, o brilho não é seu. O que brilha é a luz do Espírito Santo. Se esta luz não brilhar, não tem brilho. Se esta luz não falar, não tem fala. Então aí Lúcifer se perdeu, o orgulho subiu o coração. Tá? Deus agora cria o homem, a sua coroa, criação. E agora a existência vai vindo e o homem sempre pisa, como se dizia no futebol, pisa na bola com Jesus. Mas Jesus sempre vai levando o nosso Deus. Aleluia! O Criador, aquele que tem amor, um amor ágape, que não tem explicação. Nem o homem mais apaixonado aqui pela sua mulher consegue alcançar esse amor. Nem a mãe mais apaixonada que morre, dá vida pelo filho ou pela filha, consegue alcançar esse amor. É só para você entender, é sobrenatural. Tanto que, cansado Deus do homem errar, Ele quer destruir tudo, mas Ele olha para a terra, mas Jesus está junto e diz: dá mais uma chance,
Podemos ver que a nossa Bíblia Sagrada tem algumas páginas brancas, período aonde Deus está em silêncio. Quando você abre tua Bíblia que vai entrar nos Evangelhos, alguns pegam aquela página branca e escrevem um tanto ali e nem sabem para que é, acha que é para simples anotação, mas ali é um tempo em que Deus está calado, é um tempo em que o Espírito Santo de Deus não está mais na terra. Porque quando o Espírito Santo de Deus estava na terra, ele vinha sobre, possuía, operava e saía. Hoje não. Aqui foi dito que o véu foi rasgado. Aleluia. De cima para baixo. E nisso diz: se você tem o Espírito Santo, ele está aí o tempo todo. Aleluia. Se você der lugar para o Espírito Santo, ele está em você o tempo todo. Glória a Deus. Deus, ele vai criar em Gênesis. Gênesis, ele vai fazer a criação. No livro de Êxodo, ele vai trazer uma libertação. Já vem mostrando para nós que ele é libertador. No livro de Números, ele vem fazendo: peraí, Moisés, vai dar contagem desse povo, vamos organizar esse povo. O povo está desorganizado, e Deus não gosta de desorganização. Deus então pega e organiza. Depois de organizar, Deus agora diz: Moisés, escreve mais um livro, faz a Deuteronômio, vamos pôr as leis, vamos pôr os mandamentos, vamos dizer para o povo que mais são as maldições do que as bênçãos, para ver se eles se atentam. Mas diz para eles, Moisés, se atentamente eles ouvirem os meus mandamentos, obedecer, então eles não precisarão correr atrás de bênçãos. Aleluia. Eles não precisarão ir buscar e correr, não. Bênçãos virão sobre eles e os alcançarão. É uma promessa que eu estou fazendo, Moisés. Glória a Deus. Se me obedecer, Moisés, feliz será no campo, feliz será em casa, feliz será frutífero. Mas se desobedecer, Moisés, aí não tem como eu ajudar. Aí a infelicidade vai tomar conta. E tem muitos crentes dentro da igreja que estão infelizes, que estão passando por muita coisa por causa da desobediência. Deus diz, Deuteronômio 33, ele vai dizer o seguinte: não há outro, ninguém, outro Deus como eu. Aleluia. Soberano, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Não há. Pode procurar. Nós vamos ver no Velho Testamento que procuraram muitos, que colocaram até a arca diante do afrontando, dizendo: o nosso Deus vai destruir esse Deus da caixa. Mas quando chegaram, a caixa estava inteira e o cabra estava caído. Levantaram ele de novo e falou assim: não, é porque passou um vento por aqui e derrubou o nosso Deus, ele escorregou. Mas colocaram em pé de novo e a caixa lá, e foram de novo. Mas quando chegaram, agora o cabra, além de caído, nasceu um pescoço. Disseram: opa, vamos tirar essa caixa daqui e vamos mandar presente para o povo não ficar bravo, porque essa caixa tem algo diferente. Aleluia. Essa caixa tem algo que o nosso dragão caiu, e você hoje não tem essa caixa. O que estava dentro daquela caixa está dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo dentro de você. A presença hoje é dentro de você. Aonde a arca chegava, a presença chegava. Aonde você chega hoje, a presença tem que chegar. Aleluia. É para isso que o véu foi rasgado. Não só para dizer coisa linda, o véu rasgou, separou o tempo. Não, é para você entender que aonde você for sozinho, acompanhado com alguém, a presença de Deus tem que estar dentro de você. Você hoje é arca, você hoje é sacerdote real, nação eleita, povo escolhido do eterno Deus.
Aleluia. Aleluia. E Deus vai olhar aqui o texto em que nós lemos para Josué, porque ele fez tudo isso com Moisés. Moisés vem e escreve o Pentateuco, escreve a lei. Moisés erra, nós erramos. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias, e Deus lapidando, e fazendo, e aí agora Moisés vai descer com as leis, com a tábua da lei. Aí Moisés se ira quando chega lá e vê o povo adorando outros deuses. Aqui nós temos uma lição: sacerdote não pode irar com a igreja, sacerdote não pode irar com membros que estão adorando outros deuses. Não, tem que buscar de Deus uma estratégia para tirar esses ídolos do meio do povo. Querendo ou não, dentro da igreja tem ídolos sendo levantados. Querendo ou não, pastor Marcelo, dentro das igrejas tem serpente de bronze, bezerro de ouro sendo levantado. Ontem naquele evento, falei para o irmão William, se o pregador fosse de renome conhecido, estava lotado, não tinha nem espaço. Aquela hora que nós chegamos, nós ia sentar lá do outro lado da rua, no final da rua. Estão levantando bezerro de ouro. Pastor Vidal, se for eu adoro, eu vou. Se não for, eu não vou. E esquece que primeiro é Deus. Aleluia. Come Bíblia comigo. Mateus capítulo 6, versículo 36. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Come Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai dizer: nova criatura sou. Aleluia. Somos nova criatura. Temos que lutar, irmão. Agora a luta é constante. Você acha que aceitou Jesus e virou santo? Acha que Bispo Trovão é santo? Acha que Pastor Marcelo é santo? Não, irmão. Nós lutamos todo dia. Pastor Vital é santo? Não, rapaz. É todo dia nós damos costa no cão e ele grudado no pé, nós sai para lá, bicho. É assim que tem que ser. Deus te chamou para ser santo. Vós sois santo, porque eu sou santo. Aleluia. Não para com esse negócio de dizer eu não consigo. Aí Deus agora olha para Moisés e diz: Moisés, você errou muito, né? Mas você era o meu cara. Aí Moisés irou de novo, pastor, com o povo da congregação. Porque a congregação é assim: quando está tudo bom, pastor, está maravilha, pastor Marcelo, né? Mas aí quando tem uma luta, uma dor, que aí, mas eu não vou para a igreja não, eu estou no centro todo eu não vou porque eu não estou bem, eu não vou por isso. Aí, quando vem a luta, que começa a dificuldade, hoje não, fica sozinho, viu? Aí só precisa, não tem como vir não. Aí Moisés agora está olhando e a congregação diz assim: estão com sede, quero água, me dá água, estou com sede. E aquilo agora Moisés se ira. Moisés fala com Deus e Deus: você tem o que nas mãos? Já saiu uma vez. Aquilo que Deus te dá, e Deus não toma não. Aleluia. Você só deixa guardado. Deus deu uma autoridade para Moisés: toca na rocha, a água sai. Toca o cajado não. Aí depois Moisés vai lá irado, ele pega aquilo e toca 2 vezes na rocha, irado. Água sai? Sai. Por quê? Porque foi dito que Deus tem compromisso com a palavra dele. Aleluia. Sai. Moisés, é o seguinte: eu tenho o melhor para você, mas Canaã você não vai participar não. Talvez tem crente que não vai experimentar Canaã da terra. Tem crente que não vai chegar ao nível, escalão financeiro tão bom, porque se entrar em Canaã, perde a salvação, pastor.
E Deus não quer que ninguém pegue a salvação. Aleluia. Deus, ele pagou um alto preço. É por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Você acha que ele não fez um teste? Abraão, pega Isaac, deixa eu ver como é que um homem sente. Deus do trono falou, deixa eu ver como é que um homem sente, vou ver como é que eu vou sentir. Meu Deus. Pega Isaac, sacrifica ele. Pastor Adrivan, pensa o coração de Abraão quando Deus falou isso para ele. Rapaz, eu demorei, Sara riu da minha cara, Sara riu de mim, todo mundo riu. Na hora que eu consegui, agora o menino vai crescendo, agora que é a hora do rapaz me ajudar, igual os filhos de hoje. Quando você acha que eles vão te ajudar, eles vão embora. Aí você quer tirar o menino de mim. E Deus olhando e falando assim, eu quero ver qual é a reação dele. Mas a obediência fala mais alto dentro de Moisés, de Abraão, perdão. Ele pega o menino e não fala para Sara. E se ele fala para Sara, estragado. Sai agarrado, não vai deixar. Pega o menino, onde vocês vão? Vamos ali. A confiança que primeiro é Deus é tão grande que quando chegam lá e falam assim, fica aqui, Sérgio, eu e o menino, nós vamos lá em cima adorar e daqui a pouco nós retornamos. Aleluia. Sabendo ele que vai o quê, ó? E o menino contente, né? Gosta de fazer sacrifício, aí de repente está subindo, o menino diz assim, vai pai, mas tá bom, a lenha tá aqui, aí eu peguei o fogo aqui, mas nós vamos pegar o cordeiro lá em cima dessa vez, é diferente? Meu Deus. Mais uma vez ele olha para o céu, creio eu, Abraão, e diz, Deus proverá. Aleluia. Abraão não diz assim, Deus proverá para nós, meu filho, não. Quem estava na jogada não era Abraão. Quem ia ser eliminado ali agora, o CPF cancelado, era Isaac. Deus proverá para si. Pronto. Todo aquele sacrifício, tudo aquilo. Quem sabe o menino berrando, chorando. Faz isso não, papai. Faz isso não. E o cutelo levantar, dizendo, não tem que fazer, meu filho. É para o nosso Deus. É um sacrifício. E quem sabe o diabo do outro lado dizendo assim, ó, faz não, rapaz. Teu filho é o teu único. Ismael não vai dar nada não. Isso é promessa. Mata ele mesmo. Mata não. Que eu vi esse negócio de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, como é que esse Deus te ama se está mandando você matar teu filho? Jesus. É os mensageiros de Satanás. Hoje nós temos os mensageiros do diabo implantados dentro da igreja forte. Me disseram, me contaram. Esses mensageiros eles chegam assim para poder aterrorizar. Mas Abraão, ele ouvia a voz de Deus e não deu ouvido ao inimigo. Aleluia. E confiou plenamente naquilo que Deus lhe tinha falado. Confie plenamente naquilo que Deus tem falado para você, naquilo que Deus tem falado para a tua família, naquilo que Deus tem ordenado diante da sua vida. Não dê ouvido para a direita, não dê ouvidos para a esquerda, mas somente a Jesus, que está o tempo todo cuidando, zelando, amando, limpando, curando você e a sua família. Glória a Deus. Sabemos que a providência veio. Na hora que o cutelo desceu, olhou, apareceu. Agora, como que aquele bichinho apareceu preso em nada? Não se explica. Olha. Mas Moisés não vai para Canaã. Moisés chega ao alto do monte e vê, nossa, meu Deus, cachorro é grande mesmo, olha, nossa, manda leite e mel. Morre Moisés.
Como assim, Senhor? Ore. Mas não, lutei tanto, e você acha que lutou tanto para chegar em algum lugar, que Deus não quer você. Queira estar onde Deus quer que você esteja. Porque Aleluia. Ele sabe o melhor para você. Talvez a Canaã que você acha que é bom para você, não é. Deus tem o melhor. E agora Moisés morreu. E o que fazer? Agora, quando nós paramos nesse momento, igual o hino parou assim, ó, aí começa de novo. Quer dizer, pastor Evandro, que vai começar de novo. Aleluia. Mas começar como? Começar com quem? Esses dias eu estava em casa, parado, pensando e lembrando quem vai dar, quem vai prosseguir o nosso evangelho. Qual geração, essa geração que está vindo, como eles vão levar o evangelho? Porque é uma geração que está sendo formada de evangelho fácil. Evangelho que, em vez de esvaziar, enche a igreja. Claro que nós não queremos que esvazie a igreja. Nós queremos que as almas são curadas, restauradas, entendida que a palavra da verdade, ela tem que ser pregada. E eu pensando, quem vai dar continuidade na AD Campanha? Quem vai dar continuidade na ADSMA? Porque um dia nós vamos embora. O pastor Marcelo vai embora. Certo? Não quer ficar aqui? Quer ficar aqui, Barão? Não, então vai ter que ir. Nem que seja igual Matusalém, 900 anos lá, mas vai. Aleluia. Mas não vai não, Barão. 70 anos já é enfadório. É Bíblia. A Bíblia se cumpre. Mas só vai mais, viu? Então é o seguinte, nós não queremos perder aquilo que nós temos de bom, que nós achamos bom, mas Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Deus, ele tem algo diferente do que nós imaginamos. E eu pensando, quem vai dar continuidade na Decampanha, no Ministério da Casa do Pai? Estamos numa luta para formar obreiros, pastor Ivanildo. Uma luta para poder ter obreiros que tenham compromisso. E eu ouvi a palavra ontem na festividade linda que foi lido no texto da igreja, que disse que obreiros com compromisso e renúncia, que ficou gravado, pastor, ficou gravado. Renúncia que nós pensamos é só com Cristo. Ei, Deus colocou um sacerdote na terra. Para que serve o pastor? Para ser amigo, para ser conselheiro, para te ajudar, para te levantar. E que valor está tendo hoje os pastores? Quase nada. A gente vê a membresia, um desrespeito danado pelo ministério pastoral. Não estou dizendo que pastor é o nosso pai, não. Estou dizendo que ele foi designado para nos auxiliar, para nos abençoar. Aleluia. Senão não precisava dele aqui, não precisava de nós aqui. Mas Deus olha e diz assim: vou dar continuidade, Moisés, não se preocupe, porque tinha alguém colado na sua cola. Aleluia. Eu lembro que quando, alguns anos atrás, eu mais novo, aonde meu pastor e eu estava junto, aí nós até brincamos lá, o pastor Evanildo, lembra da pastinha? Eu tinha o prazer de pegar a pastinha do meu pastor, eu até arrumei uma para mim, bonitinha, passei aquela graxa nela, peguei esse tolinho e deixava ela brilhando, e pegava ela e ia para a igreja, e tinha o prazer de passar na rua, e todo mundo olhava e falava assim: menino ficou, foi doido agora. Glória a Eu Deus. passava com minha pastinha parecendo um executivo. Chegava na igreja, tinha postura para colocar ela, pegava, colocava em cima, igual gente grande, porque eu admirava o meu pastor, eu tinha meu espelho, e ali tinha o prazer em servir. Quando eu ouvi essa frase, obreiro servindo com compromisso e renúncia, eu lembrei que hoje está difícil.
Hoje, se nós parar mesmo, falar assim, vamos pegar os obreiros, vamos fazer uma prova de fogo, escapole muito, pastor, fica pouco, do pouco fica pouco. E 13 é igual Deus de Bagidel, tem muita gente aí, pode tirar ainda, mas se não, pode tirar, tem muita gente aí, sobra pouco, porque hoje tem pessoas que têm compromisso na igreja com gente, não é com Jesus. Tem gente que diz, se fulano sair da igreja, eu vou sair, vai. E Jesus fica onde? Não, pastor Ivanildo, cadê fulano? Ah, está lá na igreja, lá tal. Aí você não vê mais o irmão aqui, o que foi, irmão? Ah, não tem irmão da igreja ali. Meu Deus. Não é assim, irmão. Não tem mais crente raiz. Eu fiquei 10 anos junto com o meu pastor, levava pancada na orelha, a orelha ficava vermelha de tanto ser puxada. Hoje não pode mais. Apertou um pouquinho, pastor Vitor, orelha, eu vou sair da igreja. O medo, se falar uma palavra verdade, tu o bebê não volta depois, vai falar que foi direta. Meu Deus. E aqui não tem direta. E se tem algum pregador subir nessa tribuna para jogar em direta para a igreja, está errado. Nós devemos subir aqui para pregar a palavra, pregar a verdade. Aleluia! Cristo quer que a noiva saia. Aquilo que Ele quer falar para a igreja. E nesta manhã Deus quer falar para você: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Não te mandei eu. E aí agora nós olhamos e podemos ver o que o Senhor te ordenou. O que o Senhor te ordenou? O que o Senhor pediu para você? O que o Senhor mandou você fazer? E nós dizemos que primeiro é Deus. Temos o prazer de dizer, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando a corda aperta, nós dizemos: Deus, onde o Senhor está? Estou desesperado. Mas quando tudo vai bem, come Bíblia comigo, vamos para o Salmo 46. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. Mas quando a angústia chega, nós dizemos: Deus, cadê o Senhor? Que crentes bons estamos sendo dentro da igreja são esses? Temos que deixar de ser crente e tornar a ser cristão. Pequenos crentes, porque crente até o diabo é. Fazendo estudo de teologia, lá tinha assim a pergunta, o professor perguntou: quantos crentes tem aqui? Nós todo mundo levantou a mão. Cadê os crentes? Aí falou assim: agora prepara o lobo, obreiros. Vocês têm que ser cristãos. Aleluia! Crente até o diabo é. E quando nós tornamos cristãos, nós tornamos parecido com Cristo. Glória a Deus! E quando nós nos tornamos com Cristo, nós nos tornamos chato. Viu? Para alguns você vai ser chato. Aleluia! Porque você quer pregar a verdade. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta. Glória a Você Deus! quer transmitir para alguém, e tem alguém que não quer esse, quer a cura, quer a vitória, quer o cumprimento da palavra, mas não quer seguir a Ele. E quem não segue a Ele, a Bíblia diz que quem nega a Ele aqui vai ser negado lá, irmão. Meu Deus. Não tem como só seguir Jesus pela bênção. A Bíblia diz que um povo, a multidão, foi alimentada, comeu peixe, comeu pão. Aí, pastor, Jesus falou assim: vocês ficam aqui que eu vou para o outro lado. Aí todo mundo disse assim: cadê Jesus? Foi para o outro lado. Quando Jesus chegou, o povo já estava lá. Mas não queria Jesus, não queria a palavra que ele tinha, queria era pão, peixe. Porque o dia que ele falou um pouquinho assim, apertado, um pouquinho mais, alguém chegou e falou assim: palavra dura, hein? Maneira aí, pastor Ivanildo, palavra dura. Não, Deus, se for falar essa palavra dura aí, não vai ficar ninguém na igreja, não. Não, ô pastor Vitor, maneira da tua palavra, rapaz, palavra dura essa apertada.
Aí Jesus olha para um lado, olha para o outro. E o bom é que ali só tinha discípulo. Ele fala assim: tá duro? Quer ir embora? Do mesmo jeito que eu vou morrer na cruz, de portas abertas, para você entrar para a salvação, você pode sair por ela. Vai. Mas alguém que está no meio que fala: rapaz, eu sou besta não. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra. Glória a Deus. O que nós queremos aí fora agora, irmãos? Não temos mais prazer nenhum lá fora. Nós andando aí, mas o irmão, nós íamos ministrar por aí, nós passamos os lugares, eu falei para ele: rapaz, mas como está cheio a rua, será que é igreja? Ele falou: não, é festa. Era mesmo. Aí você passa na igreja, está vazia. O povo não quer compromisso, não quer renunciar. E Jesus diz: quer seguir-me? Renuncia. A Bíblia vai dizer que certa feita Jesus está lá e um jovem chega todo animado, né? Todo e diz assim: como é que eu faço para participar disso e entrar aí para dentro? Simples. Vende tudo que tem, distribui lá e vem. E Jesus vai falar mais: aí você. Uai, cadê ele? Quis não. Ingratidão. Isso é não querer renunciar. Hoje, como o pastor Daniel disse quinta-feira, o evangelho não pode ser fácil. Não tem essa ilusão que vai ser fácil, irmão. O sol está aí quente para todo mundo. Se você sair lá fora, você vai arder a cabeça, sim. Não adianta. O salmista vai dizer, um dia o obreiro deu uma saudação num salmo que eu achei interessante, fiquei pensativo nesse salmo. É uma vida, realidade nossa. O salmista olha pela janela e diz: ih, olha lá, aí escuta funcionar o motor, que carrão ímpio. Aí vai ligar o dele para sair, vai de pé, e o ímpio passando, irmão. Aí vai receber o salário dele, ó, pouquinho, o ímpio, muito. Mas aí Deus vem dizendo: não tem inveja do ímpio. O ímpio não tem o que você tem. Aleluia. O ímpio não pode fazer o que você pode. Você pode andar pela fé por cima das águas. Aleluia. Você pode sobressair em qualquer situação. O ímpio não. O ímpio cada vez mais se perde, porque um dos senhores estão tomando no local. Amor. Então entendemos agora que Deus olha para Josué e diz: ei, Josué, levanta, rapaz, chegou a tua hora. Aleluia. Já pensou se fosse o tempo de hoje? Lá no caixão, no velório, dentro da igreja, a congregação, no salão da igreja, Josué já estava dizendo assim: ó, eu vou ser o próximo pastor, presidente. Se não for eu, te pego no final, sabe? Meu Deus. É uma briga por ministério. A gente veio aí fora, graças a Deus, aqui não tem isso, nem na Decampai, né? Mas é uma briga por causa de cargo, eclesiastia. De que vale, irmão? De que vale? Eu cheguei esses dias ali, mas o William, e aí a irmã chegou e falou assim: qual o nome de vocês? Eu: Valdemir. Ninguém me conhece, aí acabou. Talvez alguém olhou e falou assim: nossa, lá o bispo Trovão. Ei, vai dar oportunidade para ele não? Aí alguém olhou e falou assim: não, tem que não. Você está enganado, tem bispo Trovão aqui hoje não. E eu quietinho na minha, só receber. Aleluia. Glória a Deus. Que vale o cara que você acha? Lá no céu não tem isso. Nós somos todos os mesmos que vão dizer: santo, santo, santo. Glória a Deus. Mas Jesus aqui, Deus chama Josué e diz: tão somente esforça-te. Quando ele vem dizendo tão somente, está dizendo assim: ó, vai ter momentos que você vai querer desistir, mas não desista.
Vai ter momento que a sua casa vai rachar no meio, mas não desista. E vigie. Tome cuidado. Tome cuidado, você que tem pé, para que não venha cair. Cair, todo mundo é sujeito. Então temos que tomar cuidado para não estar assim, ó. Você viu, varão? Fulano caiu. Você viu? Eu estava olhando as redes sociais aí, ó, como os crentes propagaram, como o evangelho ficou manchado nesses dias. Nem apareci nas redes sociais, se puder tirar tudo assim na casa do Pai, porque é crente criticando crente. E o surgimento aí do jovem aí, em vez de causar algo diferente, foi contenda para os cristãos, vergonha para o cristianismo, porque tem muitas pessoas que falam, eu não vou na igreja mais, está vendo como é que está bagunçado? E o inimigo está nem precisando trabalhar muito. Então use esse aparelho para o bem. Aleluia. Veja nesse aparelho que é o bem. O pastor Ivanildo falou uma coisa interessante. Aqui virou micro-ondas para pregador. Quentinha, que o senhor falou, né? Marmitinha quente. Nós, com os antepassados, aprendemos que para pregar tem que orar. Aleluia. Subir no altar antes de orar pelo menos meia hora, não vai. As pernas tremem tudo já orando, imagina sem orar. Você olha para o povo está olhando para você, pastor Ivan, quando você está ali, o povo está precisando receber, e se você não tem para dar, como vai entregar? A marmita esquentada você não sabe a quantidade de sal que foi colocado, não foi você que colocou. Você não sabe o ponto que ficou, não foi você que fez, pegou pronto. Mas quando você está ali, Deus vai falando, assim. Glória a Deus. E o pior é que disso tudo, nem todos que comem a comida ficam satisfeitos. Sempre tem alguém que reclama. Eu aposto com vocês, quando quiser, que hoje, depois da boa refeição que tiver aqui, alguém ainda vai reclamar da feijoada. Misericórdia, não, você é verdadeiro, verdadeiríssimo. Todo mundo vai te ver, pastor Dilma. Vai dizer que está maravilhoso, mas em casa alguém vai dizer assim, pastor Evandro podia ter colocado um pouquinho mais de sal, né? Podia deixar o pé cozinhar um pouco mais. Isso é normal, é igual você está ajudando, você está com alguém, e de repente quando você menos imagina, alguém está falando de você. Pastor Ivanildo é um cara muito bom para pregar não, você viu lá? Não é daquele jeito lá, não gosto muito não. É assim. E pessoas afastam de você que você nem sabe o porquê. Mas não preocupa não, é livramento de Deus. Aleluia. E o Senhor agora chama Josué e diz, Josué, levanta, tem uma missão para você. Eu te escolhi, eu te posicionei ao lado de Moisés. Foi eu que peguei e ergui você, não é você que se ergueu. É onde a Bíblia diz, em João capítulo 15, quando Jesus vem dizendo que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Entenda que Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, então o Pai cuida deles, e Ele cuida de nós. Aleluia. Vós estáis ramificado em mim, vós sois as varas. Nós estamos enxertados em Jesus. Aleluia. Não tem como, irmão. Eu não consigo entender como é que o crente vem para a igreja para ouvir a palavra e ficar emfadigado com a pregação. Como é que ele fica olhando para o relógio para poder ir embora? Nós chegamos no culto de domingo, é das 7 horas às 9h30. Tem hora que dá 8 horas, tem gente já olhando no relógio.
que saiu de casa? Para que veio para a igreja? Um dia a pastora virou para mim e disse assim: amor, para que o povo está indo para a igreja? Se o povo na igreja está conversando, se o povo está desapercebido, se o povo não está entendendo, se o povo está saindo do mesmo pior do que chegou. Tem uns que dizem que saiu da igreja pior do que entrou. Da onde estava? Qual é o motivo que nós estamos indo para a igreja hoje? Então, para que nós, pastores, tirar tempo para preparar sermões? Porque nós tiramos tempo para preparar o sermão. Não é só chegar aqui, ler o versículo e dizer para papai, não, não funciona assim não. Nós temos que extrair daqui algo para alimentar o povo, para a igreja não morrer anêmica. Aleluia. E é por isso que a igreja está muitas anêmicas. Por quê? Porque não tem comido a comida forte. Estão comendo qualquer coisa. Há uma briga por posição. Mas nós temos que entender que o melhor lugar para trabalhar é aos pés de Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, pastor. Ele é a verdade, é a vida. E nós falamos isso e tem crente velho que se irrita com isso. Sendo que ele tinha que falar, pastor. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para trazer uma pregação expositiva simples. Temos que estudar sim. Temos que buscar sim. Mas temos que entender que a pregação simples, ela salva. Glória a Deus. Vamos para a Bíblia. João Batista aparece dizendo o quê? Arrependei-vos. Pedrão aparece dizendo o quê? Arrependei-vos. Paulo aparece o quê? Arrependei-vos. Por quê? Chegar no reino do céu. Tem que estar dentro de nós cruz, Calvário e redenção. Glória a Deus. Isso não pode sair do nosso altar. Não pode ser tirado. É por isso que Deus chama Josué e diz: seja forte e corajoso. Aleluia. Forte para o vento que vai vir, rapaz. Forte para as calúnias que vai vir. Forte para as afrontas que vai vir, dizendo: agora ele quer ser o nosso chefe, agora ele quer mandar. Corajoso para enfrentar a luta dos demônios, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra principado, potestade, outros da maldade, enfim. Paulo vem nos dizendo em Efésios capítulo 6 que nós devemos estar revestidos, e nesta manhã o Senhor nos traz aqui para nos revestir cada vez mais da armadura dele. Eita, glória a Deus. E a armadura dele como se veste, bispo? Através daqui. Aleluia. Como aprendo a usá-la? Através daqui. Como é que eu vou fazer? Através daqui. Ele vai dizer para Josué: olha, tenha cuidado e atentamente, para que não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para que faça tudo quanto está escrito. Aleluia. E hoje, se nós formos olhar, muita coisa não está escrito do que estão pregando, do que estão ensinando. Irmãos, nossos ensinos estão fracos. Antigamente nós tínhamos uma palavra dura. Saía, por exemplo, da escola dominical até tonto. E às vezes, não, a sério, às vezes saía dizendo assim: ó, eu nem vou no culto hoje à noite porque eu estou irado. Mas se chegava em casa, tomava banho, almoçava, quando pensava que não, você falava: é para a igreja. Glória a Por Deus. quê? Porque essa palavra é para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Você só está aqui hoje porque tem alimento aí na sua alma. Aleluia, aleluia. Tem alimento aí no teu espírito. Então seja forte, seja corajoso. Aleluia. Não te espantes com o que Deus tem para a tua vida. Eita. Não te espante com o que Deus vai fazer na tua vida.
Agora se preocupe em fazer discípulo. Se preocupe em ensinar. Se preocupe em falar de Jesus. Simples. Glória a Ele Deus. cura, ele sara, ele liberta. Simples. Porque tem pessoas que são tão simples que se você falar diferente o evangelho, ele não vai entender. Mas se você chegar nele e falar assim, ó, Jesus me curou do câncer. Aleluia. Tudo que é Jesus. Ele entende o poder que tem Jesus. Ele vai entender que esse Jesus é o que salva, é o que cura, é o que liberta, é o que transforma, é o que abre porta, diante de ti. É o mesmo que está batendo na porta querendo entrar. É o mesmo que está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. Você vai cear comigo, eu vou cear com você. É o mesmo Jesus que disse que naquele dia enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. É o mesmo Jesus que é aquele que é disposto, que morreu como leão, que morreu, ressuscitou como leão e está no céu sentado à direita de Deus Pai e vai vir buscar essa igreja. Aleluia. É esse Jesus. E nós devemos descer cada vez mais. Quanto mais nós achamos que estamos subindo, é aí que temos que descer. Paulo e Silas oraram, acontecia, mas descia a oração. Pedrão pregou aqui simples, 3.000 almas. Pregou de novo, 5.000 almas. E aí, pregador? Nós estamos morrendo de pregar e não converte ninguém. Nem os da igreja estão convertendo mais. Tem crente desviado dentro da igreja. Por quê? Porque quando eles terminavam de pregar, que as 3 almas se convertiam, em vez dele ir para a galera, pastor Vital, Glória a desce para Deus. oração. Senhor, não fui eu não tenho, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. Entendendo que a oração ainda é a chave da igreja. Aleluia. Não mudou, não vai mudar, ninguém vai tirar isso da igreja. A oração é que cura, a oração é que restaura, a oração é que traz vida novamente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, quando ele vai ensinar, ele vai dizer o seguinte: ó, vocês têm que orar, mas antes de orar, vocês têm que vigiar. E tem gente dizendo que não precisa, primeiro tem que orar. Primeiro você tem que morrer de orar. Tem que orar, irmão, mas primeiro vigie. Aí vigie, vigiai e orai. Aí a regra é clara, viu? Vocês, homens e mulheres de Deus nosso, orai sem cessar. Então fica bem claro que vigiar também tem que ser vigiar sem cessar, irmão. Aí alguém fala assim: não, é só, a ordem foi só para orar sem cessar. E quando fores orar assim, aí alguém diz assim: não, Jesus disse que não tem que orar todo o tempo, porque lá em Mateus capítulo 6, né, ele vai dizer assim: quando fores orar, ele está dando uma liberdade. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Aleluia. Porque o inimigo, ele não descansa, ele não para, ele não desiste. O Senhor te escolheu, te separou, está te encorajando, está colocando, dizendo para você: tenha força, tenha fé. Não te mandei eu, e o inimigo está lutando para tirar essas palavras de você. Enquanto Jesus está lançando, o inimigo está tentando entrar para tirar. Aí, se nesta manhã ele não consegue entrar aqui, ele vai tentar ir na nossa casa, ele vai tentar ir na nossa família, ele vai tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção. E deixa eu te dizer uma coisa: na vida do crente, na vida do cristão, nós passamos por crises, e estas crises têm ela como aquela que nós trazemos para a nossa vida. Como Davi trouxe uma crise para a vida dele, quando ele, em vez de orar,
meditar, porque ele tinha na sua vida essa coisa, pastor Ivanildo, de pela manhã e à tarde separar, orar e fazer estratégia como homem de guerra. E um belo dia ele não quis fazer isso. Quem sabe ele foi lá, pastor, orou, mas ele esqueceu da frase que veio antes: vigiar. E ele foi vigiar, foi outra coisa. Foi dar uma volta pelo seu palácio. E quando ele olha, ele vê quem? Quem? Tem Betseba surgindo na vida de crente, porque crente, em vez de estar orando, está passando. Em vez de crente estar na igreja, está andando por aí. Eu vejo hoje crente deixando de ir para o culto de Santa Ceia para estar no shopping. Tem gente que manda mensagem assim: não vou hoje não. Aí você pensa assim: coitado, ele está enfermo. Não pensa que não, você vê no estado do shopping ou no sanduicheria. Você fala: nunca vou. E Deus não deixa os pastores enganados. Não deixa. Daí Davi não vigiou. Estou terminando, viu, irmãos? Eles estão caladinhos, estou terminando. Só mais 45 minutos. Aleluia. Davi não vigiou, ele saiu, ele viu Betseba. Desejo vem na hora aqui, ó, quero ela. Ele vai adquirir uma crise para a vida dele que não necessitava. Davi estava muito bem, preparando para ir para a guerra. Aí ele olhou e disse assim: quem que é aquela? Como é que é o nome dela? Betseba. Betseba. Mulher de quem? Urias. Quem é Urias? Aquele que fica guardando o palácio para o rei. Joabe, faz o seguinte: sobe Urias de carro, coloca ele como um homem de linha de frente. E o homem não era soldado de guerra, não. Ele guardava o quartel. Estratégia. Davi arrumando para a cabeça, ele dizia: meu avô, vai arrumar para a cabeça. Urias vai, sabendo o que acontece, morreu. Automaticamente. Antes de morrer, a tradição diz que o varão ia até lá, fazia a carta de divórcio e levava ao pai da moça e a família, pastor. Por quê? Porque o soldado estava indo para a guerra e não tinha esperança de retornar para servir o rei. Então levava a carta de divórcio, e se o homem morresse na guerra, a mulher estava livre para casar novamente. Olha o que Davi fez. Morreu? Livre? Tá bom. Aí Deus diz assim: Natan, sim, meu Senhor, faz uma visita para o rei, conta-lhe uma historinha. Natan pega o seu cajado, entra pelo palácio e diz: ó rei, vim contar-lhe uma história. Igual o pastor Ivanildo contou a historinha. Ele foi inteligente demais no culto passado. Foi inteligente. Começou contando a historinha, prendeu a atenção do povo assim, de repente foi igual um furacão. Aí ele disse: tinha um fazendeiro rico e um pobre. O rico tinha várias ovelhas, muitos bois. E o pobre, só uma ovelhinha, que ele cuidava dela com muito carinho, presenteava, cuidava, era somente ela que ele tinha. E esse fazendeiro rico chegou e tomou, arrancou, matou e tirou do pobre. Davi, naquele momento, subiu a ira dele, e ele grita: quem é este homem? Assim como vive o Senhor, tem que eliminá-lo, tem que matá-lo. E esse que pegou essa cordeirinha tem que ser restituído 4 vezes mais para o pobre. Quem é ele? Fala, vamos mandar caçar. Natan diz: tem que ser cabra macho. Deus está querendo é cabra macho, é mulher fêmea nesses últimos dias. Esse homem é você, Davi agora baixa e pensa: o que eu fiz? Se eu estivesse na guerra, eu estava com vitória.
Aleluia. Mas eu parei e fui derrotado por mim mesmo. Para resumir, para me sair daqui, o Senhor diz: Davi, a espada nunca sairá da sua casa, o sangue de muitos serão derramados. E se nós vamos fazer um estudo um pouquinho assim a mais, nós vamos ver que essas guerras de Judá só vai resolver quando Jesus voltar depois da grande tribulação. Isso é uma promessa que Deus fez. Deus faz promessa boa, irmão, mas também Deus faz promessa ruim se você não obedecer. A segunda crise que vem na vida, que o homem adquire, a primeira adquiriu Davi, mas a segunda crise que vem é aquela que Deus permite o inimigo fazer algo na sua vida. Que é isso, bispo? Deus vai permitir o diabo tocar na minha vida? Vai. Deus vai permitir o diabo tirar o que eu tenho? Vai. Deus vai permitir o diabo fazer uma bagunça na minha casa? Vai. Estavam todos reunidos com os anjos, filhos e filhas, e de repente lá vem Satanás, e Deus pergunta: de onde vens? E ele diz: venho de rodear a terra. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel. Detalhe que nós precisamos muito colocar na nossa vida: se desvia do mal. José está aí, a mulher vem cá, José, lindão, vem, lindo, maravilhoso. Aí, igual o pastor José pregou, né? O cara vai, ai José, não é vacinado. Ela, vem cá, vem cá, não, tem ninguém. Hoje passaria, não tem ninguém. Não, vai, nem que você deixe a túnica para trás, foge da aparência do mal. Aí Satanás diz: é claro, ele tem tudo. Deus vai lá, tirou. Sabemos a história, não negou Jesus, Deus em nenhum tempo. Quando dizia para ele: Jó, sua vida só está para baixo, ele dizia: para cima. Aleluia. Para cima. Não, Jó, está para baixo, não, para cima. Por que, Jó? Porque eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não tenho que olhar para baixo, é grande. Você é águia. Aleluia. A águia tem visão diferente. Meu Deus. Agora eu estou dizendo: Jó, você vai morrer, meu filho. Esse caco de telha já não tem mais nada para você, só dá o osso. Aí ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor, glória a Deus, se levantará. Mas Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. E agora não é de longe, não, pastor Ivan. É de pertinho. É de quentinho do abraço. Vem dizer: amaldiçoa e morre. O que você fica aí fazendo esse tempo todo perdido? Deus te esqueceu, rapaz. Deus te largou de mão. Você está aí jogando as traças aos vermes, vai morrer. Abandona Deus e morre. Eita! Não sair do ventre da minha. aleluia. Por que, Jó? Porque eu sei que ele não é homem para nem filho do homem para mentir, nem homem para se arrepender. Porventura, se ele prometeu alguma coisa, vai se cumprir. Não importa o estado, a crise que eu estou passando não foi eu que adquiriei. Se você não adquiriu a crise, passe por ela. Se você não adquiriu esse deserto, pode ficar tranquilo, você vai passar por ele. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Seja forte e corajoso. Tão somente esforça-te, porque te manda o Senhor. Aleluia. Eu acho interessante quando ele chega assim: não te mandei eu. Né, pastor? Às vezes eu quero falar assim: não, vai ficar na minha. Aí o Senhor diz: não te mandei. Talvez se alguém falar para nós falar, nós não vamos falar, mas quando Deus fala: não te mandei eu, tão somente esforça-te. Levanta, rapaz. Levante, moça.
Tem gente que vem no culto de manhã, não quer vir à noite. Aonde está se esforçando? Não, eu já fui na escola de manhã com Deus, eu não preciso ir à noite. E aí, se Jesus voltar no culto da noite e dizer assim: estou aqui na terra semeada, e buscar meu filho, minha filha, aí você não sabe de nada, aí você vai, vou ligar para o pastor Marcelo, não me atende, o seu Ivanildo não me atende, vou ligar lá, meu irmão, não me atende, vou ligar no outro, não me atende. O que aconteceu? Vai ter culto nessa semana não? Aí fica sabendo, vou ligar para a Sandra, tudo, os senhores não sabiam o que falar. Ninguém atendeu, o que aconteceu? Jesus voltou. Aleluia. E acha que isso é brincadeira. Tem gente achando que isso é só história. Mas Jesus vai voltar, irmão. E nós temos que crer nisso. Se nós não crer, não tem quem vai acreditar. Glória a Deus. Porque se nós crer, nós vamos falar. Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E detalhe, eu estou sem fé. Então desculpa dizer nesta manhã, estou terminando. Desculpa dizer nesta manhã, você não está agradando a Deus. Que isso mesmo? Ofensa? Não, ofensa não. Bíblia. E deixa eu te dizer mais uma coisa, despertar você, para você não ficar aí na sonolência. Se você não está lendo Bíblia e nem orando, está pecando. Que isso mesmo? É Bíblia. Tem que orar, tem que meditar. Acredito que Deus foi esperto, pastores, quando ele diz assim, quem não ora, peca. Porque, não, eu não bebo, eu não fumo, então não estou pecando, estou de boa. Não, lê Bíblia não para ver, peca. Vai orar não, peca. E aí, que Deus está de olho, o tempo todo em nós. Graças a isso que Ele está te livrando daqui, do perigo. Aleluia. Ele põe o ferro que era quente ficar gelado em cima do pano. Ele faz o que não era para ser e dá livramento. Aleluia. Porque Ele está dizendo: ei filho, eu estou contigo. Seja forte. Aleluia. Seja corajosa. Tão somente esforça, porque a caminhada é longa. E deixa eu te alertar uma coisa: tem um desertão aí para nós caminharmos. Aleluia. Não tem pé de zimbro não, viu? Deus já cortou o pé de zimbro. O sol é quente, mas esse sol quente é para poder te amadurecer. Glória a Deus. É para poder te preparar. Por que você acha que você está de pé? É pelas pancadas que você levou, pelos apontamentos dizendo que você, papá, gente que apontou dentro da sua cara. E se fosse antigamente, era diferente. Mas graças a hoje, nova criatura somos. Aleluia. Nova criatura somos. Glória a Deus. Na simplicidade. Se lhe der um tapa na cara, pá, a mãozinha já está preparada para voltar, irmão. Aí Jesus disse: pá, não, Pedro, guarda a espada, Pedro. Jesus não vai tirar a espada de você. Ele quer que você aprenda a dominar. Aleluia. Ele não vai tirar a sua ignorância, se Ele quer que você aprenda a controlar. É por isso que nós devemos entrar em Gálatas capítulo 5. Frutos do Espírito: mansidão, longanimidade, benignidade. Aí chega aqui, domínio próprio. Aleluia. Você vai aqui, a mão vai levantando, aí você vai dominando. E Jesus diz: calma. E o interessante é que nós ouvimos pessoas, né? Quando nós estamos nervosos, que a pessoa chega e fala assim: calma. A gente vai acalmando. E às vezes não queremos ouvir a voz do Senhor, quando Ele nos diz para nós
acalmarmos. Quando ele diz: lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Pede que eu te dou, busca que você vai encontrar, mas busca no lugar certo, pede certo, procura certo, porque tem muita gente hoje que não recebe porque pede mal, pedindo primeiro, para mim, amando primeiro a mim. Tem muita gente que não se ama a si mesmo e acha que ama o outro. Outro dia eu parei diante do espelho e falei: Jesus, será que eu me amo? Não vou nem perguntar se eu amo minha esposa, porque a hora que eu falo nela, o coração bate, falta sair pela boca, mas eu estou me amando? Porque se eu não estiver me amando, eu estou enganando a mim e a todos, até mesmo a ela. Porque a Bíblia é clara, nós temos que amar, irmãos. Aleluia. O mandamento é claro: ame primeiro a Deus, e depois, irmão, Próximo. amar o quê? Como o quê? A si mesmo. Se você não ama você, como é que você vai amar o próximo? E como é que você vai ter coragem de dizer que ama a Deus? É difícil. Então nós estamos indo com Deus, nós estamos aqui para aprender. Viemos aqui para aprender de Deus, que nós Aleluia. temos que ser corajosos, não se espantar com o que há de vir. O deserto vai vir, mas nós vamos atravessar para o outro lado. A fogueira vai vir, mas nós vamos. Fogueira apareceu, serpente chegou, chacoalha a mão que a serpente tem que morrer. Mas seja instrumento de Deus na terra. Aleluia. Seja instrumento de Deus na terra. Pastor, eu não quero ser obreiro, não quero. Não estou falando para você se tornar obreiro, não. Estou falando para você ser instrumento de Deus na terra. Quando Deus chama nós, toda a humanidade, para ser instrumento, Ele fala uma frase para nós, um versículo, aonde ali nós entendemos que eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser bispo, arcebispo, arcanjo, anjo. Não, eu só preciso ser um ser humano que entendeu que Jesus cura, sara e liberta, aceitou a Ele, renunciou ao desejo e está seguindo a Ele. Aleluia. Com isso, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E você não precisa sair gritando, não. É a sua vida o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Esse Evangelho aqui, que está aqui fora na minha mão, que você está vendo, ele transforma aqui dentro. E o Evangelho transformado aqui dentro, pastor Marcelo, ele transforma lá fora, que está perto de você. Aleluia. Então entenda isso. Você é querido de Deus, você é querido. Glória a Deus. Nunca mais diz que você não tem valor. Nunca mais diz que você é um Zé Ninguém. Nunca mais diz que você não quer nem para a igreja mais. Não, para com isso. Nunca mais diz assim: a igreja tem problema demais. Tem mesmo, chama a igreja. É uma reunião de pessoas. É uma assembleia, aonde muitos estão reunidos. Que muitos são feridos, machucados, caluniados, destruídos. Mas aqui dentro nós estamos restaurados como um hospital. Aleluia. Mas para curar o hospital, 2 minutos eu termino, irmãos. Mas no hospital prestar um serviço de alta qualidade, pastor Marcelo, os enfermeiros precisam estudar, os médicos precisam se formar. Então entenda, obreiro, vou terminar a minha fala dizendo para vocês: se preparem. Aleluia. Busquem Bíblia, medite, leia, ore, jejue. Não deixe que a carne tome conta. Quantos estão aqui que não sabem quanto tempo jejuou, quanto tempo
que Deus falou para você hoje, não. Estou falando é meditar, é vasculhar, é entender o que Deus está falando. É você tirar um período de oração de 5 minutos. Não é oração para falar com Deus com intimidade, não. É por isso que ele diz: entra para o quarto e fecha a porta, porque ali fechou a porta e vai demorar, irmão. É só você. É para você entender que para você ouvir Deus, você tem que falar, depois parar e ouvir. Nós só falamos, levantando e ó, perna para quem tem. E aí fala assim: Deus não falou comigo, não ouvi Deus falar. Claro, você não esperou. É a mesma coisa Deus chegar no Wesley, pastor Wesley, chegar e falar assim: Wesley, rapaz, quanto tempo não te vejo, estava com saudade. Aí a hora que ele vai dizer para mim assim: bicho, eu já virei as costas, sair. Mas nem dê espaço, assim é nós com Deus. Nós falamos: Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não estou conseguindo, eu preciso da tua ajuda. Ó Deus, me ajuda, Deus me cura, me sara, ó Deus, vai na minha família. Aí Deus fala assim: terminou, né? Agora eu vou falar. Aí ele levanta e sai. Eita, temos que entender que quem fala tem que ouvir também. Aleluia. É igual disseram para mim assim: mas você vai ali para... Você não foi convidado para pregar? Corre. Acha que a gente não alimenta, não? Acha que a gente só dá glória quando a gente prega? Você acha que eu só dou aleluia quando eu estou pregando? Não, não. Sou crente. Foi uma vigília agora, eu cheguei lá e eu falei, por assim, só o Valdemir, eu falei: eu vou dar lugar. E dei lugar mesmo, recebi de Deus, e no meu canto quietinho, dei glória a Deus e aleluia. Alguns olhavam para mim assim, assustados, né, na hora que saia: glória! Alguns: o que é isso? Moço, né, como foi dito ali para a história, a gente gritava, grita e eu grito para Jesus. Aleluia.